O apóstolo Paulo, ele fez uma declaração interessante na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 17. Paulo disse assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Eu quero falar sobre esse tema, a forma de doutrina de Cristo. As pessoas vivem diversas doutrinas humanas, religiosas, teológicas, mas deixam de viver a forma de doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, ela traz um ensinamento. A doutrina de Cristo, ela traz consigo uma revelação, um entendimento. A doutrina dos homens, cada um tem a sua. Quantas instituições religiosas, quantas religiões existem no mundo? Todas falando de um único Deus de forma diferente. Por quê? Porque elas não estão crendo, ensinando, pregando a doutrina de Cristo. Se elas estivessem alinhadas com a doutrina de Cristo, naturalmente todas estariam falando a mesma linguagem. Então aquela instituição A, aquela instituição B, a X, a Y, cada um tem uma visão acerca de Deus, acerca de Cristo. Por quê? Porque cada um vive a sua própria doutrina. Naquela igreja, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode se maquiar. Naquela outra já pode. Isso tem a ver com doutrina de Cristo? Não, isso tem a ver com usos e costumes, que não tem nada a ver com doutrina do Evangelho. Naquela instituição religiosa, o homem pode criar barba. Naquela outra, não, o homem tem que fazer a barba. Existem doutrinas de homens, existe uso e costumes de homens que eles não podem nem dormir de roupa íntima. Eles têm que dormir com calça, camiseta, porque eles dizem que o anjo do Senhor pode visitar à noite e encontrar eles despido. Então, isso são doutrinas de homens. Não, na nossa instituição você não pode assistir TV, você não pode ir na praia, porque Jesus não quer isso. Ué, isso não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com a doutrina dos homens. Não, na nossa instituição, o batismo nas águas, ele é por aspersão. E na nossa instituição, o batismo nas águas, ele é por submersão. Tem que mergulhar. Então, cada um tem a sua doutrina. Quando você vai para a doutrina de Cristo, a gente vai ver que o batismo de Cristo é no espírito do homem, é no homem interior. Cristo batizou o seu povo na sua morte. Romanos, capítulo 6, versículo 3 em diante. Então, nós temos aqui um conflito. A doutrina de Cristo e a doutrina dos homens. A doutrina dos homens prega-se que a salvação eterna é você que adquire e também você pode perder. Então olha que coisa, a doutrina do homem, a doutrina da religião ensina que você conquista a salvação, mas você também pode perder essa salvação. Então se você conquista a salvação, então, para se salvar, você só depende de você não dependeu da graça de Cristo. E se você conquista, por que você perde? Já que você em todo tempo pode conquistar. Por quê? Porque isso é doutrina de homem. A doutrina de homem, ou de homens, coloca o homem no centro. É o homem que conquista, é o homem que perde, é o homem que
consegue a bênção, é o homem que se santifica, é o homem que determina, é o homem que decreta, é o homem que profetiza. Tudo isso doutrina de homens. Mas vamos entender o texto um pouquinho para a gente tirar uma lição aqui. Romanos 6,17. Mas dou graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Eu tive um pastor evangélico e eu observava que todas as vezes que ele ia batizar as pessoas nas águas, ele mandava pedir para as pessoas fazerem esta confissão. Você aceita de coração a forma de doutrina que você está sendo entregue? Aí o batizado dizia sim. Aí ele dizia: você aceita se submeter aos pastores dessa instituição? Porque você tem que receber de coração a forma de doutrina. Então você se submete à forma de doutrina da nossa igreja? Aí os batizados: sim. E aquilo me incomodava. E certa feita eu fiz uma pergunta para ele. Falei: pastor, mas aqui o texto não está dizendo que as pessoas têm que confessar, que vai se sujeitar à sua forma de doutrina, o que você pensa, o que você acha. É a doutrina de Cristo. Paulo não estava dizendo que as pessoas tinham que se sujeitar à doutrina de Paulo, mas sim a doutrina de Cristo. E aí ele ficou todo desconfiado, ele viu que eu percebi a malícia. Por quê? Porque eu percebi uma palavra persuasiva. Eu percebi ali uma malícia da parte dele em escravizar as pessoas a se sujeitarem ao sistema religioso pentecostal, qual ele era pastor. Então, quando alguém pensava diferente, quando alguém agia diferente, quando alguém não queria participar daquelas práticas religiosas daquela instituição, ele logo jogava na cara. Mas quando você se batizou, você se comprometeu diante de Deus a se sujeitar à forma de doutrina que você foi entregue. Olha para isso. Então, assim, abençoados, são as religiões. Assim está agindo o sistema religioso. Eles querem que você se comprometa, eles querem que você esteja preso à forma de doutrina deles. Aqui a mulher tem que usar o véu, então você é daqui, você tem que usar o véu. Se aceitou ficar naquele lugar, então vai ser escravo o resto da vida. Aqui nós vamos toda sexta-feira vestir branco, então se você é daqui, você tem que vestir branco. Aqui todo mês tem a campanha, todo final de ano tem o desafio da fogueira, então você vai ter que sujeitar. Quer dizer, tudo doutrina de homem. Aqui todos têm que fazer o voto com Deus e cumprir. Esta é uma forma de doutrina humana, religiosa, não tem nada a ver com Deus. Mas as pessoas que se sujeitam a esse escravagismo têm que aceitar essa forma de doutrina. E se saírem e forem para outra, não importa que foram para outra igreja de Deus, outra igreja evangélica, outra igreja... Não. Se saiu da dele, é um desviado, é um herege, sabe? Por quê? Porque não estão sujeitos à forma de doutrina que foram entregue naquela instituição. Agora, olha o contexto disso aqui, o que Paulo estava falando. No capítulo 6, no versículo 1 em diante. Olha a forma de doutrina que Paulo estava agradecendo a Deus porque esta igreja estava se submetendo, se sujeitando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha, isso é uma forma de doutrina, é um ensinamento, é uma doutrina. 2. De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, esta forma de doutrina ensinava o povo que eles estavam mortos para o pecado. Então, como era que a gente ia viver, Paulo explicando, ainda no pecado, se já estamos mortos para ele? 3, olha aí. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha, Paulo falando, isso é uma forma de doutrina. Vocês foram batizados na morte de Jesus.
Cadê a água? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte dele, na morte de Jesus, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a forma de doutrina ensina que aquele povo morreu para o pecado, estava batizado na morte de Cristo e agora estava andando em novidade de vida. Viu o ensinamento? 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Então o velho homem, a velha natureza, a velha identidade foi crucificada com Cristo. Isto é a forma de doutrina que esta igreja foi entregue. Mas o povo não acredita nisso. O povo quer viver a sua doutrina. A doutrina do seu pastor, do seu líder. É o 6 ainda. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Viu aí? 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Olha a forma de doutrina, olha o ensinamento. 11. Assim também vós, ô igreja, ô povo de Deus, como você se considera? Pecador ou justificado? Abençoado ou amaldiçoado? Salvo ou perdido? Ontem eu preguei uma mensagem aqui e até surgiu um comentário de um irmão. Eu fixei aí nos comentários da mensagem de ontem, ele dizendo, bonito, então você vai fazer, roubar, acontecer, se prostituir e quando morrer vai direto para o céu, que coisa linda. Não, abençoado, eu não preguei isso. Eu ensinei o evangelho, eu preguei uma forma de doutrina bíblica dentro do evangelho do Cristo ressuscitado. Eu não falei isso. Mas essas pessoas não entendem e querem colocar palavras na nossa boca. Eu não disse nada disso. Em momento algum da mensagem de ontem, sobre a questão da morte já foi aniquilada por Cristo, já foi abolida por Cristo, a morte eterna, em momento algum na mensagem, eu influenciei alguém viver pecando porque é salvo. Em momento algum na mensagem eu influenciei as pessoas viverem de qualquer jeito porque a morte não existe mais. Pelo contrário, a morte não existe na vida dos salvos. Agora o salvo se comporta como salvo. Eu preguei universalismo, universalidade, que todo mundo é salvo, independente de qualquer coisa? De jeito nenhum. Essa doutrina do universalismo não é bíblica. Quem disse que todo mundo é filho de Deus? Aí ele questionou porque a morte não existe e a pessoa só é salva se aceitar Jesus e viver nos padrões do Evangelho. Aí é uma outra história. Porque tem gente que crê em Jesus, aceita e não vive isso. Aceita entre aspas, tá? Que ninguém aceita Jesus. Então tem gente que lê a Bíblia, lê o Evangelho, mas não vive o Evangelho. E aí? Também são filhos da perdição porque não estão vivendo o Evangelho? Não, pode ser filho de Deus. Agora terá consequências em sua vida, irá colher. Todo homossexual, todo gay, ele é filho da perdição? Claro que não. E todo pastor é filho de Deus? Claro que não, abençoado. Todo religioso é filho de Deus? Claro que não. E todo cachaceiro é filho da perdição? Claro que não. Então não estou pregando universalidade, universalismo. Filho de Deus é quem é no espírito, que é salvo no homem interior, que recebeu este conhecimento de que nada nos separará do amor de Deus, mas que também tem consciência de que o evangelho transforma e muda a vida. Agora, tem gente que, mesmo sendo filho de Deus, não tem este conhecimento, vive uma vida nas obras da carne, será responsabilizado por isso, não para a eternidade, mas irá colher. Mas Deus não aprova essa conduta. Então não é todo crente que é filho de Deus.
não é todo mentiroso, não é todo adúltero, que é filho também da perdição. Porque enquanto vida, a esperança, e naturalmente eles serão transformados se a vontade de Deus assim permitir. E outros viverão as suas vidas, viverão as suas escolhas, se é filho de Deus. Amém. Porque não carrega nome na testa de quem é filho e quem não é. Se for um espírito eleito, predestinado em amor, a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Agora, quem garante que é um espírito? Quem garante que é um filho de Deus? Só Deus. E você se acredita ou não. O espírito testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Mas eu não preguei que todo mundo é filho de Deus e que andar errado praticando obras carnais, que isso é uma conduta de filho de Deus e que Deus se agrada. De jeito nenhum. Se você acompanhar as nossas mensagens dentro do contexto, nós nunca, de maneira alguma, nós pregamos sobre essa questão de licenciosidade da carne. Uma coisa é o entendimento bíblico, o entendimento da graça, o entendimento do evangelho e uma liberdade que nós temos em Cristo, e glorificamos os feitos do Eterno. Ele aniquilou o pecado, sim. Ele aniquilou a morte, sim. O povo dele está batizado no Espírito, sim. Salvação eterna não se perde. A religião não salva ninguém. Pastor não media nada. Líder religioso não pode interceder pelos filhos de Deus de hipótese alguma. É isso que nós pregamos. Quem nos escolheu foi Ele. Quem nos predestinou em amor foi Ele. Ah, então a injustiça da parte de Deus, porque Deus faz acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas, até porque Ele não salvou só judeu. Ele salvou de todas as nações, mas Ele não salvou também todo mundo. Tá? Ah, então Deus é injusto. Quem és tu, ó homem, para que a Deus replica, disse Paulo. Porventura dirá ao oleiro, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa fazer um vaso de honra e vaso de desonra? Quem criou todas as coisas? Deus. Quem era Caim? Filho da perdição. Quem era Adão? Filho da perdição. Quem era Eva? Salvação. Quem era Abel? Da salvação. Quem era Judas? Um apóstolo que Jesus escolheu para andar com ele. E quem ele era? Um diabo, João 6,70. Quem ele era? Um filho da perdição, João 17,12. E aí? Vai questionar contra Deus? Nós cremos no Evangelho. Nós cremos na forma de doutrina que recebemos de Deus, por meio de Cristo. Versículo 16. Não, versículo 15. Já li o 14? Não li o 14 ainda não, né? Não li o 14 ainda não. Vou ler o 14 aqui também. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos debaixo da lei. Ah, você está anulando. Não estou anulando. A lei de Cristo foi cumprida e Ele estabeleceu a graça. Você não está debaixo da lei de Moisés, tá? Você está debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo. Romanos 8:2. Nós estamos debaixo da lei do amor. Tá bom? A lei da graça de Deus. A lei que rege esse novo pacto. A lei do Espírito de vida. Que as pessoas gostam de colocar palavras na nossa boca. Ah, se você não está debaixo da lei de Deus, então você pode matar, você pode roubar. Querido, o cumprimento da lei de Deus é Jesus, é Cristo, é Yeshua. E Ele cumpriu e estabeleceu o amor como vínculo da perfeição. Quem ama a Deus e ama o próximo vai roubar, vai adulterar, vai se prostituir, vai matar. Não, irmão. Então para com isso. Na lei de Moisés havia pecado, ministério de condenação e morte, mas as pessoas não entendem. Às vezes a gente cansa de explicar, né, irmão? Mas graças a Deus que existe vocês aí da graça que teve olhos iluminados. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então esta forma de doutrina de Cristo ensina que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E debaixo da graça o pecado não domina. 15. Pois que,
Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Aí, eu estou dizendo que deve ficar pecando porque não está debaixo da lei e debaixo da graça? Porque tem gente que pensa que porque estamos em graça, então pode pecar. Quem disse? 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí vem o 17. Mas graças a Deus, viu aí o contexto? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. 18. E libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois como apresenteis os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresenteis agora, depois desse entendimento, os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. 20. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que frutos tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário do pecado era a morte. E onde era que havia pecado? Na lei. Então o preço do pecado na lei era a morte, porque o ministério da lei era um ministério de condenação e morte. Aí Paulo disse, mas vocês agora não estão debaixo de um ministério de pecado, de condenação e morte. Porque o preço foi pago por Cristo. O salário do pecado era a morte. Mas o dom, presente, gratuito, você não pagou nada para ter, de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. Então a vida eterna você pagou alguma coisa? É gratuidade. Você fez alguma coisa? Não, é gratuidade. Você comprou? Não. Você conquistou? Não. Então não me venha para cá com os comentários religiosos fora de contexto. Vida eterna, salvação eterna, nunca dependeu do que você fez, nunca dependeu do que eu fiz, dependeu sempre da graça do Eterno. A vida eterna é um dom concedido pelo Eterno a mim e a você que crê. Se você não crê, paciência, viva aí a sua religiosidade. Mas o povo da graça de Deus entendeu que liberdade não é libertinagem, liberdade não é licenciosidade, graça é compromisso com o reino de Deus e com o evangelho do Cristo ressuscitado. Tá bom? Religião, religiosidade é compromisso do homem com as instituições religiosas. E isso nós estamos fora. Graça e paz. Graça eterna.